Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Quem segue a nossa página de Facebook sabe que temos uma grande interação com os nossos seguidores. Como percebemos que há dúvidas recorrentes, pensámos que poderíamos tentar esclarecê-las neste programa de uma forma simples. Por isso temos connosco Liliana Godinho, gestora de cliente, porque por trás de um banco digital temos pessoas reais. Olá Liliana, Olá, boa noite. Boa noite, Elsa. E começávamos aqui com uma pergunta que é muito frequente, que nos coloquem esta pergunta no Facebook, que é muita gente não sabe o que é o código multicanal e é importante que o saibam e quando o perdem, como é que o podem recuperar? O código multicanal é fundamental para a ligação do cliente com o banco. O código multicanal é muito fácil de ser obtido através do cartão, vais a uma ATM, escolhes outras opções e registros de internet e segues os passos. E lá podes colocar logo o teu número de telemóvel e escolheres o código multicanal ou o password ou código de acesso, como gostam de chamar. E a partir daí sim, podes entrar no site, fazer todas as operações que queres, validá-las. É extremamente útil, é muito útil mesmo para a tua ligação com o banco e para poderes ter tudo na tua mão, principalmente também através da app. É fundamental. É fundamental. Aliás, é bom que quem está a abrir conta agora não o perca, porque embora seja fácil a recuperação, terá que o ter sempre para qualquer canal. Sempre. É fundamental que quando o escolha, que faça que seja um número, que são 7 números, não é? Exclusivamente em números. São 7 números e 7 números que tenham que ser familiares para o cliente, para efetivamente evitar esquecer ou perder. Sobretudo isso. É fundamental que seja familiar. Claro. E poderias-me falar um bocadinho de quais são as taxas de levantamento e pagamentos fora da zona SEPA? Essa é uma questão que é muito recorrente e que os nossos clientes nos fazem muito, principalmente quando vão viajar. O que eu sugiro sempre aos nossos clientes é, se vão viajar para fora da zona euro, ou seja, para fora de países que não utilizam o euro, a coroa sueca ou o leu romeno, que venham antes ao nosso site. No nosso site, na parte de baixo, tens a parte do pressário. Nota, isto no site, na app, nos pontos ativos, o pressário disponibilizamos o pressário. Exatamente. E lá, na parte de cartões, tens lá efetivamente os comissionamentos que se fazem, no caso dos levantamentos ou pagamentos no estrangeiro em moedas fora destas que eu te acabei de informar. É muito bom que os clientes verifiquem isso para estarem mais descansados na viagem e saberem quais são as comissões que vão incorrer quando utilizarem. Até porque para ti também seria aqui um bocadinho difícil estar a enumerar as diversas... Completamente. E, portanto, o pressário é bem muito transparente. Simples, é muito transparente, está lá indicado se é com o cartão eletrónico, se é com o cartão de crédito, portanto, tem toda a informação que o cliente necessita saber para ir de férias descansado. Claro. E como é que se pode requisitar um extrato bancário? Olha, o extrato bancário, Elsa, os nossos clientes têm à mão, continuo a dizer, tanto no site como na nossa app, os 6 últimos extratos, portanto, os 6 últimos meses. No site estão efetivamente na parte de arquivo e escolhem a opção extratos de conta e têm lá os extratos de todas as contas em que são titulares. Portanto, conseguem fazer a pesquisa pelos 6 últimos meses e lá encontram os extratos, fazem o download para o computador, se quiserem, mandam imprimir, arquivam. Eu sugiro sempre aos clientes para arquivarem, porque depois, passado esses 6 meses, não é? Eles desaparecem. E depois aí a tendência, e é o correto, não é? É contactar a nossa linha de apoio para lhe ser disponibilizado os sites, o extrato, neste caso. E o que é que se deve fazer se uma conta for suspensa? Elsa, há vários motivos pelos quais as contas podem ser suspensas. A mais recorrente é quando o cliente abre a conta através do digital. E aí o que acontece, por vezes a conta fica suspensa por meros minutos ou horas por questões de validação interna.
mas se efetivamente demorar algum tempo, aí sugiro sempre que linke para a nossa linha de apoio para verificar o que acontece. No caso, e já agora aproveito, se me permites, no caso da abertura online, o cliente, quando acaba de fazer a abertura com o colega, não é? Porque faz ali uma videoconferência, recebe um e-mail a dizer que tem um IBAN provisório. Esse IBAN provisório é realmente provisório. Depois, o que tem que fazer é aguardar que nós validemos toda a informação, não é? Depois da validação interna, nós remetemos um outro e-mail com, aí sim, o IBAN já definitivo, o código do utilizador, e o cliente recebe por SMS o código multicanal, o código de acesso, que é fundamental para começar logo a entrar no site e a registar-se na nossa app. E a navegar, não é? Tenho aqui uma pergunta que vem de fora, que é da Jopaz, que pergunta porque é que eu apenas sou procuradora da conta do meu pai e no site apareço como segunda titular. Efetivamente, se é procuradora, não é? O site lá indica todas as pessoas que envolvem na conta, que estão envolvidas na conta, mas a figura dela efetivamente deve ser procuradora, mas isso só mesmo verificando, se quiser, temos todo o gosto em confirmar isso, se é realmente procuradora. Eu penso que sim, se está a dizer deve ser procuradora, e aparece lá porque faz parte da conta na forma de procuradora. Isto também é uma pergunta que vem ao encontro do que acabaste de responder, e como é que, por exemplo, no caso da Jopaz, ela entra em contacto connosco? Tem diversas formas de o fazer, não é verdade? Exatamente, através da nossa linha, os colegas vão ajudá-la de certeza absoluta a identificar o que é que está a acontecer e a fazer uma maneira de confirmar essa situação. Depois temos aqui o Gil Ramos, que faz uma pergunta, mas que tu já respondeste há pouco, que tem a ver com as transferências a crédito CEPA, Zona Euro. É gratuito, certo? Ele, portanto, isto não há nada como ver o nosso pressário, que tem tudo detalhado. O Pedro Moraes Barbosa pergunta: se fizer uma poupança para as minhas filhas menores, posso desmobilizar o seu valor ou só elas quando forem adultas? Não. Neste caso, o tutor, o pai ou a mãe, se fazem parte da conta, podem desmobilizar a qualquer momento. Terá, neste caso, a penalização dos juros corridos consoante o prazo, que também está na ficha de informação normalizada que lhe foi disponibilizada quando constituiu a aplicação a prazo, mas é perfeitamente desmobilizável a qualquer momento. Certo. O Gonçalo Pereira pergunta quais são os custos associados ao cartão de crédito e qual é a taxa de câmbio que praticam para os clientes. É a taxa interbancária? Neste caso, o nosso custo do cartão de crédito, não é? O Active Bank não tem anuidades nem no cartão de crédito, nem no cartão eletrónico, portanto aí não tem custo. Quanto à questão da taxa utilizada ou pelo câmbio utilizado pela rede Visa, porque os nossos cartões são disponibilizados pela rede Visa, aí convém efetivamente confirmar connosco qual é a taxa que está a ser aplicada. Claro. E como é que se pode alterar a morada, o telemóvel ou o e-mail? Olha, a morada, mais uma vez, o nosso site é fantástico nesse sentido. O cliente vai à zona, vou entrar aqui um bocadinho no pormenor para o cliente perceber onde é que tem que fazer. Entra na parte do perfil e no perfil tem alterar morada. Atenção aqui, vou fazer uma ressalva. Existe uma diferença entre a morada da conta, que é chamada morada de correspondência, para onde vai a correspondência, e a morada fiscal, que é a morada do cliente. No site, efetivamente, o que consegue fazer é a alteração da morada de conta. Ou seja, o cliente entra nessa área que te acabei de informar, escolhe, se tiver mais do que uma conta, escolhe as contas onde quer efetivamente alterar a morada de correspondência e a coisa fica feita. Se for a morada fiscal, Elsa, aí é diferente. Aí efetivamente é diferente. Aí
terá que ir a um dos nossos pontos ativos, uma agência mais perto geograficamente onde ele esteja, e tem que se fazer acompanhar sempre pelos originais do cartão de cidadão, se não tiver o BI e o cartão de contribuinte, por um comprovativo de morada. E nota, o comprovativo de morada, estamos a falar do recibo da água, da luz, recente, preferência com menos de 12 meses, ou até mesmo se ainda estiver naquele processo de mudança de casa, ir à junta de freguesia e pedir uma declaração de residência. Portanto, resumo, contribuinte, comprovativo de morada e, por último, comprovativo de entidade patronal. Ou seja, a entidade patronal ou passa-lhe uma declaração a dizer que efetivamente a pessoa trabalha lá e as funções que faz, ou então um recibo de vencimento, o último recibo de vencimento e o original, não é? Claro. E assim alteramos a morada fiscal. Portanto, mas é muito importante sabermos que existe a diferença de morada de correspondência e a morada fiscal. E o telemóvel e o e-mail, o processo é idêntico? No e-mail pode ir ao site, fazer exatamente a mesma coisa. No telemóvel, por questões de segurança, e nota, e a segurança é extremamente importante para nós, o telemóvel é utilizado para receber os nossos SMS de confirmações de transações. Portanto, temos que ter muito cuidado com a alteração do telemóvel. Por isso mesmo decidimos fazê-lo através das ATMs, não é? A ATM onde vamos, exatamente no mesmo sítio onde vamos escolher o código multicanal, portanto, em outras operações, registros de internet, introduzimos o nosso número de telemóvel, escolhemos novamente ou optamos por utilizar o mesmo código multicanal e o telemóvel fica alterado. Temos aqui o Marcelo que tem outra pergunta, que é: eu tenho o cartão Web Ativo Bank Prepay, entendo que este cartão foi desativado pelo Ativo Bank. Eu posso transferir o saldo para a minha conta à ordem, ou tenho que ir à agência, ou consigo pelo site do banco? O que eu sugiro é que continue a usar o cartão até, porque ele está ativo até a validade do mesmo. Portanto, enquanto confirme a validade dele, não é? E enquanto lá estiver, perfeito. Aí, quando acabar, efetivamente, contacte-nos para a nossa linha de apoio e aí os colegas fazem retiram o dinheiro do cartão web e será acreditado na conta à ordem. Claro, neste caso é sempre uma má opção ter que ir a um ponto ativo, porque as nossas filas de espera realmente estão grandes, dada felizmente o grande número de aberturas de conta, e portanto tudo que possa ser feito por outros canais é simplificar a vida dos clientes, e a linha de apoio é uma delas, não é? Tens toda a razão. Eu costumo dizer aos meus clientes, então, de brincadeira, aos pontos ativos, pronto, terá que ir quando é fundamental, mas é para a abertura de conta ou alguma coisa que seja presencial. O resto é tudo através de nós, de linha, principalmente o site, os nossos canais automáticos. Claro. O José Augusto Sousa pergunta se há um saldo mínimo obrigatório no saldo de conta. Não existe essa... Desculpa ser tão perentória. Mas não, a resposta é essa mesmo, não é? O António Sá Nogueira diz: tenho conta no banco, quero abrir uma conta de valores associada, o que é que precisa fazer? Uma conta de valores associada, presumo que seja uma conta de títulos. Se assim for, não necessita de abrir uma outra conta. Quando abre um cliente do Ativo Bank, abre uma conta, fica logo com uma conta à ordem e uma conta de títulos. Se for efetivamente essa situação, está pronto para qualquer momento de poder dar ordens de bolsa. Primeiro terá que fazer o questionário da DMIF, não é? Como é obrigatório por lei, mas pode de imediato, não precisa de fazer. O Gil Ramos pergunta: quantos dias demora a fazer uma transferência a crédito SEPA para uma conta na zona euro? Vamos ver, nós é imediato, mas pela experiência que temos, normalmente, em máximo entre 24 a 48 horas ela fica disponível. Mas pronto, nós também não conseguimos responder pela aceitação das transferências nos outros bancos.
por SEPA, por norma. É esse o timing. O Cláudio Anaia pergunta porque é que fazemos parcerias com a Ocidental se existem imensas queixas, e depois ele define aqui um bocadinho, detalha um pouquinho a sua situação relativamente a um seguro de vida. Elsa, o banco faz, neste caso não posso falar efetivamente pelo banco, mas foi a decisão que o banco tem e efetivamente em fazer com um parceiro muito importante para nós que é a Ocidental. Esse caso, efetivamente, não o reconheço, mas nada melhor que contactar a linha para verificar o que é que está a acontecer. Claro. É um caso muito específico e desconheço efetivamente a situação. A Luciana Xavier pergunta como é que usa o cartão Ativo Banco pré-pago para a compra de uma passagem aérea. Simples. A Luciana, em primeiro lugar, terá que carregar o cartão pré-pago, não é? Nesse sentido, no valor que vai utilizar e depois fornecer ao comerciante, essa companhia aérea, um número. Atenção aqui, não sei se talvez à Luciana não lhe tenha acontecido, que às vezes diz a operação não é possível de ser feita. Aí, cuidado. A Luciana Xavier acrescenta se pode também parcelar ou se tem que pagar à vista. O cartão pré-pago tem que pagar à vista. Pronto. Aqui o Cláudio Ney, que eu te fiz a pergunta sobre a Ocidental, pede para eu te detalhar a questão que eu vou fazer. Por exemplo, erraram comigo no seguro de vida para crédito de habitação por ter uma atenção de 8/12 e estou a aguardar. Entretanto, já enviei um documento oficial da farmacêutica com dados, fui obrigada a fazê-lo. Lembro que sou um rapaz saudável, tantos papéis, tanta burocracia. Aí, efetivamente, eu não conheço o caso e terá que confirmar com a pessoa que acompanha o processo dele esta situação, exatamente. E pedir esta justificação de forma mais detalhada, não é? Mais detalhada, exatamente. A Jo Paz, que falámos há pouco sobre ser a procuradora, volta a perguntar se é feita a venda de títulos, a liquidação só beneficia um. Conta de títulos pode ter 2 titulares, quando a conta associada à ordem tem apenas um titular? Não percebi a questão, Elsa, peço desculpa. Ela no fundo, quer saber se é feita uma venda de títulos, a liquidação só beneficia um, porque parece-lhe ilegal. Que é possível ou ilegal uma conta à ordem ter um titular e uma conta de títulos associada a ter 2 titulares? Não, isso não acontece. A conta de títulos é o espelho da conta à ordem. Portanto, a conta de títulos deverá ter os mesmos titulares que a conta à ordem. Há só um caso que eu te ressalvo. No caso de, por exemplo, uma conta à ordem ter 2 titulares, e há só um caso em que um desses titulares é titular da conta de títulos, que é no caso das contas que têm PPRs, porque as contas de títulos têm que ser individuais, mas de resto não, as contas que têm bolsa, ações normais, são o espelho da conta à ordem. O Bruno Jarimba pergunta se há possibilidade de um cidadão português a viver e trabalhar no estrangeiro pedir um crédito pessoal. Depende do estrangeiro aqui e depende do caso, efetivamente. Por norma, esses casos têm que ser efetivamente colocados através da linha, através do gestor e verificar qual é o país, quais são as condições, os rendimentos. Portanto, isso tudo depende e tem que ser explicado ao cliente, mas através de um contacto com alguém especializado nesse sentido. Claro. Já agora o Pedro Moraes Barbosa faz aqui um elogio ao Luís Moraes, que é um gestor de exceção. Fica aqui. O Nuno Martins pergunta se existe algum cartão pré-pago para titulares com mais de 30 anos. Um cartão pré-pago? Elsa, neste momento nós descontinuamos efetivamente, ainda existe o cartão web, mas nós temos o Active Pay. O Active Pay vem efetivamente fazer e colmatar todas essas situações. Pode perfeitamente, através do Active Pay, fazer esses pagamentos.
não é necessário um cartão pré-pago. O ActivePay faz isso. Carregas o montante que queres e fazes essa compra. O Rafael da Oliveira faz aqui uma não é bem uma pergunta, é que abriu uma conta em agosto de 2018 e que o cartão multibanco nunca foi recebido e está em França. Está em França. Aqui convém efetivamente, se ele vier cá, não é? Passar por algum ponto ativo nosso e os colegas de imediato lhe disponibilizam-lhe o cartão. Se não, melhor aqui é contactar a nossa linha de apoio, tentamos verificar qual é a morada de correspondência, não é? A morada para onde quer e remetemos-lhe o cartão. O José Augusto de Sousa faz uma pergunta que é para quando os pontos ativos nas pequenas cidades. Aqui não está muito dentro da minha área, efetivamente. Mas é relativamente simples eu conseguir responder-lhe, porque na verdade nós não temos intenção de ter muitos pontos ativos, pelo contrário. Nós gostaríamos mesmo de nem ser preciso, porque somos um banco online, digital, e gostaríamos de fazer tudo dessa forma. Exatamente. E, portanto, para nós não nos faz sentido termos muitos mais do que temos e realmente somos um banco também considerado urbano para este público e fora das grandes cidades. Todos podem realmente aceder ao banco, porque nós queremos aqui um bocadinho de relações à distância e trabalhamos para isso. E já conseguimos abrir contas online e tudo mais, portanto, é verdade. O estarmos fisicamente, efetivamente, pode ser perfeitamente ultrapassado. Claro. O Joaquim Pinto diz que é nosso cliente, com cerca de 50 transações em bolsa durante o ano 2017 e que ainda não teve acesso à informação sobre a alienação onerosa de valores mobiliários entre 1 de 1 de 2018 e 31 de 12 de 2018. Atento que para a semana pretendo preencher a minha declaração de IRS de 2018 para quando a emissão do respectivo documento. Elsa, vai ser disponibilizado. Normalmente costuma ser entre no início de abril, efetivamente, mas assim que ela estiver disponibilizada, encontrar no site. Penso que o cliente sabe perfeitamente onde ela vai estar, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Pronto. O Cláudio Anaio faz aqui uma pergunta, mas que eu creio que não tem a ver com o âmbito deste Conversas Ativo, que fala, portanto, que acha que o atendimento dos balcões tem vindo a decair em qualidade e se acharmos de investir na formação dos colaboradores. Aqui outra pergunta, que é do Fábio Godinho. Por que motivo alteraram os gestores dedicados e não comunicaram esta alteração? Tive de descobrir na zona de contactos da app. Outra questão, supondo que contrato um crédito pessoal com 12 meses de duração, se ao fim de 6 meses eu quiser liquidar a totalidade do montante, os juros que incorro são só sobre os 6 meses ou vou pagar sempre como se tivesse tido os 12 meses? Vou começar pela questão dos gestores, exatamente. Eu penso que foi, e tenho conhecimento que foi enviado um e-mail aos clientes que alteraram de gestores. A rotação interna normalmente acontece, é natural, não é? O cliente nunca fica sem um gestor, neste caso, não é? E basta entrar na app ou no site para ver lá onde é que está o seu gestor e ter os contactos do gestor a qualquer momento. Relativamente à questão do crédito pessoal, o que o cliente, a mim me parece, é que quer fazer uma liquidação antecipada, ou seja, acabar antes do termo. Nota, Elsa, mensalmente o cliente paga a prestação mais os juros, não é? Se o cliente chega a maio e quer efetivamente liquidar o crédito, basta dar-nos essa indicação, o crédito é liquidado pelo montante que se encontra em dívida na altura. Portanto, o assunto fica resolvido. Não há mais juros nesse sentido, porque o cliente já utilizou até aquele ponto, não quer mais líquida. E gostaria também que me falasses sobre como é que devem ativar o 3D Secure. O 3D Secure
O 3D Secure, e esse é um dos contactos que nós recebemos muito, é dos clientes que estão a tentar fazer pagamentos online e que não conseguem. Dizem que não conseguem fazer o pagamento com o nosso cartão. A maior parte das vezes, efetivamente, é porque o cliente não tem o 3D Secure ativo. O 3D Secure é uma forma que existe, não é? Um protocolo que existe da rede Visa para ter as operações que os clientes fazem através de compras online mais seguras. Como é que se faz a adesão? É simples, entra-se no site do ActiveBank, na conta, no dia-a-dia, mais opções, 3D Secure e adesão. Lá podes escolher, imagina que tens um cartão Electron, um cartão de crédito, não é? Podes escolher a qual dos cartões, ou até fazê-lo a ambos, não é? Ativar o 3D Secure nesses cartões que queres fazer os pagamentos. O Gonçalo Pereira pergunta qual é a nossa visão relativamente à utilização do MBWay. Vai realmente passar a haver custos para a utilização dos serviços? Elsa, não temos ainda essa informação, mas garanto-te que o que o banco fará, assim que existir essa situação de começar a cobrar, o banco irá informar pelos canais habituais os nossos clientes dessa situação. Até agora não tenho essa... Sim, nós temos realmente esse valor em pressário, mas não o estamos a cobrar. Não estamos e se o começarmos a cobrar, vamos informar todos os clientes antes de o fazer. Claramente. O Gil Manel diz que não considera seguro quando liga ao operador pedir 3 números da chave multicanal. Para quando é que este passo passa a ser um sistema automático, assim o operador fica com informações. Acha pouco seguro. Elsa, quando um cliente contacta o ActiveBank através da linha automática, entre a primeira gravação, pode introduzir o seu número de conta e também introduzir o seu código multicanal. Assim, quando entra na linha com o operador, já vai contextualizado. O operador não precisa de lhe pedir o código multicanal. O Cláudio Anaia pergunta porquê ter uma assinatura digital? Temos antes que assinar um papel em formato físico? Desconheço neste sentido. Se o Cláudio quiser, nós iremos responder-lhe essa questão. A Luciana Xavier não ficou esclarecida quanto à utilização do ativo Banco Prepay. Ela conseguirá ou não comprar a passagem com este cartão? Perfeitamente. O que eu sugiro, e às vezes é o estarmos a falar, como eu costumo dizer, é mais difícil. A Luciana, que entre através da nossa app e na nossa app do ActiveBank, no canto superior direito tem lá o ActivePay. E aí, efetivamente, ela pode escolher transferências ou fazer pagamentos. E a partir daí é só seguir o que lhe está indicado. E como é que as pessoas podem saber o estado de um empréstimo ou de um cartão de crédito ou de um crédito? Como é que eles podem saber qual é o estado do pedido? Elsa, vamos ver, um empréstimo, um crédito ou um cartão tem validações internas e procedimentos internos. Cada caso é um caso, não é? Aqui, efetivamente, o melhor é contactar a linha de apoio no sentido de ver qual é o ponto de situação da operação em questão. Mas porque efetivamente cada caso é um caso. A Jopaz, que também lamenta o facto de só terem apenas um gestor neste momento, pergunta porque é que no ActiveBank o acesso do cliente só pode ficar pelo gestor de conta e não é possível ficar desagradado, falar com alguém superior hierárquico. A melhor situação nestes casos, efetivamente, é remeter um e-mail para o banco, não é? Temos essa forma de fazer através da linha do apoio a cliente, não é? E expor a situação dela. Portanto, assim, a nossa cliente não tem só o e-mail do seu gestor, tem o e-mail
do banco, a caixa de apoio, e portanto e todas as reclamações são respondidas e analisadas. Exatamente, claramente. Como é que nós conseguimos abrir contas empresa no Ativo Bank? Esta é uma pergunta que nos fazem muitas vezes. A mim também, Elsa, e a mim também. Não, efetivamente, aqui até dou a minha opinião pessoal, não é? Se me permites, lamentavelmente ainda não. Só fazemos efetivamente para pessoas singulares. Ainda não temos essa possibilidade, mas temos muito a dar. E como é que é possível requisitar ou depositar cheques? Embora nós não trabalhemos muito com eles. Exatamente, cada vez o cheque está a ir cada vez mais em desuso. Exatamente. Através em primeiro lugar, através do site do Ativo Bank, não é? Existe mesmo lá um item que pode fazer a requisição dos cheques e depois os cheques seguirão efetivamente por correspondência via por carta, não é? Para o cliente. Outra forma também muito simples é através das ATMs. ATMs também pode fazer a requisição de cheques. Há situações pontuais, Elsa, em que o cliente necessita mesmo e com a máxima urgência de cheques. Por uma situação qualquer, necessita. O Ativo Bank tem em Lisboa, no nosso ponto ativo das Amoreiras, ou no Porto, no Península, no nosso horário útil, das 10 às 20 horas, não é? Uma máquina que é dispensadora de cheques, portanto, que dispensa logo 5 cheques. E aí tem os cheques, mas é só nestes 2 pontos ativos que temos essa forma. Portanto, a requisição de cheque recapitulando, o site, a linha ou o multibanco, o ATM. Pode fazê-lo assim. O JP faz aqui uma reclamação que abriu conta recentemente e o código e o cartão demoram bastante tempo, está à espera há 30 dias, isto deverá ser uma situação que deverá ser analisada. O Diogo Silveira pergunta quando é que vão voltar as ofertas da conta ordenado. Não tenho essa indicação neste momento, no entanto, é assim. Quem tem um ordenado no Ativo Bank, a Elsa também tem que aproveitar, acho eu, a questão, porque quem tem um ordenado também dá para o nosso programa de pontos, não é? E, portanto, isso também é uma maneira de mimar os nossos clientes nesse sentido. O Fabiano diz que é camionista e tem um cartão ativo, pode fazer levantamento na zona euro, vou ter custo, portanto isto é a mesma situação que já respondeste há pouco. O Gonçalo Pereira pergunta se é possível verificar os cartões ativos na aplicação. Os cartões na aplicação, Elsa, consegues ver os cartões na aplicação perfeitamente. Pronto, nós estamos mesmo aqui a entrar na reta final. Gostaria só de fazer uma pergunta que nos fazem frequentemente também no Facebook, que é qual é a diferença entre o saldo disponível e o saldo contabilístico? O saldo disponível e o saldo contabilístico, vamos lá ver, o saldo contabilístico é efetivamente a diferença entre os créditos e entre as entradas e as saídas de valores que são feitos. Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, quando se deposita um cheque, não é? Por vezes o saldo contabilístico é logo afetado, mas como aguardamos a disponibilização do cheque, o saldo autorizado, neste caso, só é afetado uns dias mais tarde. Portanto, efetivamente, o saldo, neste caso autorizado, é aquilo que o cliente pode utilizar calmamente, sem correr nem em juros nem em comissões. Já passámos a nossa meia hora de programa, continuam aqui a chover perguntas. Vou-te só deixar mais uma antes de terminarmos, é mesmo a última. Como é que funcionam os pontos das contas ordenado? Como é que funcionam os pontos das contas ordenado? Vamos lá ver. Os pontos, o cliente pode obter pontos através, isso está no site. Está no nosso site, como é que o cliente pode obter os pontos. Vou dar um exemplo, tendo o vencimento domiciliado connosco, utilizando o cartão de crédito, por cada 10 euros um ponto, subscrevendo connosco seguros, também,
E esses pontos depois são transformados ou em vales, pronto, temos uma larga oferta nesse sentido, mas basicamente, o depósito a prazo normal, a renovação do mesmo também dá pontos, portanto, e todos esses pontos podem ser consultados no programa de pontos, não é? Disponível no site. Exatamente. Obrigada, Liliana. Obrigada eu, Elsa. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página de Facebook do Ativo Banco e saiba qual o tema escolhido para abril. Contamos sempre consigo desse lado.